meu nome é Wesley Robert e hoje eu vou apresentar meu vídeo de divulgação científica do curso de especialização em biotecnologia. O meu trabalho é intitulado Utilização da técnica de Miru-VNTR para estudo da epidemiologia molecular do complexo Mycobacterium tuberculose. A tuberculose, em 2022, ela foi a segunda principal causa de morte por um agente infeccioso no Brasil. E o Brasil ele tem uma meta de eliminação da tuberculose até o ano de 2030. Para isso, é empregado no ramo da epidemiologia molecular algumas técnicas como uma estratégia para atingir essa meta. Uma dessas técnicas que podem ser usadas é conhecida como Miru-VNTR, onde Miru significa unidades repetitivas intercaladas em micobactérias e esse VNTR significa número variável de repetições em sequência. Ou seja, nessa técnica eu vou analisar as unidades que se repetem no genoma e esse número de repetições, esse número ele acaba podendo variar de uma amostra a outra. Essa técnica ela começou a ser estudada quando eles conseguiram identificar 41 loci no cromossomo bacteriano. E essa técnica ela pode ser usada com 12, 15 ou até 24 regiões desse cromossomo para fazer as suas respectivas identificações. Então, hoje eu vou dar um exemplo de como que é feito no Miru de 12 loci, né, de 12 regiões, que essas 12 regiões elas são marcadores valiosos para a nossa genotipagem, e esse DNA é conhecido como mini-satélites, ou seja, são DNAs sequências de DNA que são muito pequenas. Então, essa técnica se baseia numa reação em cadeia da polimerase, uma PCR convencional, onde a gente vai testar para cada amostra 12 regiões, ou seja, 12 reações, para ao final a gente correlacionar com os alelos. Esses alelos, como mostrado aqui nessa tabela, eles são o número de repetições que vão variar de um genoma para o outro em cada região dessa aqui. Então a gente tem Miru2, Miru4 e por aí vai. É preciso ser feita essa correlação. Então aqui eu vou dar um exemplo. Numa cepa A, a gente tem para a região do Miru10 a amplificação amplicon de 696. Para a cepa B, a gente tem amplificação de 643. O que vai mudar aqui? É que na cepa A eu tenho 4 repetições, né, desse DNA mini-satélite, ou seja, eu vou ter um tamanho de amplicon, de fragmento aqui maior, porque eu tenho uma repetição a mais, enquanto na cepa B eu só tenho 3 repetições. Ou seja, o amplicon ele vai ficar um pouco mais abaixo na nossa eletroforese. Esse tamanho de amplicon ele é muito importante porque baseado nele e nessa tabela aqui, que tem os alelos, que são essas repetições, nós vamos poder criar as nossas próprias tabelas. Então aqui, para uma cepa 12 regiões, gel de agarose, de 1,5%, pode ser 2% também. E aí a gente vai construir uma tabela com todos esses alelos. A gente não vai colocar o número de pares de base, mas sim os alelos, baseado naquela tabela que é determinada pela literatura. Então aqui eu dei um exemplo de como a gente constrói essa tabela, porque é assim que a gente vai processar os nossos dados. E posteriormente, com esses dados, a gente pode aplicar, né, as técnicas da bioinformática, que elas vão nos dar as árvores filogenéticas. E essas árvores, que são conhecidas como dendrogramas, elas têm uma enorme aplicabilidade nesse ramo da epidemiologia molecular, porque a gente pode fazer comparação das espécies, fazer o monitoramento das linhagens e o rastreamento também, compreender como é que é o fluxo gênico das populações bacterianas. Então, nessa imagem aqui, desse dendrograma, a gente vê que em uma linhagem específica que é conhecida como Beijing, ela é muito descrita na literatura associada à resistência aos antimicobacterianos e também a genes de virulência. Então, fazer o monitoramento dessas linhagens pode ser uma estratégia para finalmente conseguir o objetivo para a erradicação da tuberculose até o ano de 2030.
Muito obrigado.